Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós iremos conversar sobre as substâncias compostas. Vamos lá? Então, antes da gente mergulhar um pouco nesse assunto e compreender o que são as substâncias compostas, primeiro a gente vai contextualizar um pouco, vendo aí, primeiramente, essa imagem que está aparecendo na tela para vocês, a imagem de uma tabela periódica. Tabela periódica é um recurso utilizado para que a gente possa visualizar quais são os elementos químicos que nós temos. Nessas representações, o que a gente pode ver? A gente pode ver qual que é o nome do elemento químico, qual que é a sua sigla, a gente também vê qual que é a quantidade de átomos presente em cada um deles, além de também saber como é que fica a distribuição desses átomos, e ver também aí a respeito se ele é um grupo dos metais, dos ametais, enfim. Essas características sobre tabela periódica vocês vão conhecer um pouco nas séries adiante. Mas para hoje, eu queria que vocês compreendessem, queria trazer essa imagem da tabela periódica para que fizesse sentido por que a gente tem uma quantidade tão grande de substâncias. Graças aí a tanta diversidade dos elementos químicos. E esses elementos químicos, às vezes, eles podem interagir entre si. E quando eles interagem, a gente vai ver que pode acabar resultando em substâncias compostas. Então, nos dias atuais, a gente conhece milhares de substâncias diferentes, justamente devido aos conhecimentos estabelecidos através aí da tabela periódica. Antes da gente prosseguir também para compreender melhor o conceito de substâncias compostas, vamos relembrar também o que a gente encontra aí na estrutura atômica. Como vocês podem ver, tudo que está à nossa volta, como a gente já vem conversando, é matéria. Tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço a gente vai denominar como matéria. Só que essa matéria ela é formada por partículas bem pequenas. E essas partículas bem pequenas são justamente os átomos. Os átomos, que são constituídos aí por partículas que ficam no núcleo, onde a gente vai encontrar os prótons com carga positiva e os nêutrons sem carga, e em volta, na eletrosfera, a gente vai encontrar os elétrons que têm a carga negativa. Então, agora que a gente já compreendeu e já contextualizou parte desse assunto, a gente vai relembrar aí também a respeito de substâncias simples. Substâncias simples é quando a gente fala da formação de substâncias por apenas um elemento químico, ou seja, quando eu utilizo apenas um elemento químico da tabela periódica. Pode ser que às vezes eu tenha mais de um. Em que sentido? Eu posso ter às vezes o hidrogênio duplamente, ou seja, eu posso ter 2 átomos de hidrogênio para formar uma substância, no caso, o gás hidrogênio. Para formar também o ozônio, eu preciso de 3 oxigênio. Então, as substâncias simples, elas estão aí para nos mostrar que são aquelas substâncias onde a gente só vê a participação de um elemento, independente de quantas quantidades a gente vai ter. Às vezes pode ser que sejam 2, pode ser 3, pode ser 4, 5, 10, enfim. O importante é que eu esteja tratando apenas de um único elemento. Ainda nas substâncias simples, o que a gente tem de importante? Que independente da organização sofrida, configurando átomos isolados ou não, os exemplos da tela anterior eram apenas átomos isolados, nós não podemos esquecer que, sendo classificadas como substâncias simples, como eu falei para vocês, serão compostas somente por átomos do mesmo elemento. Ali a gente tem o gás oxigênio, nós temos 2 oxigênios participando. Fósforo, já vou precisar de uma quantidade maior. O enxofre também, dependendo da representação que eu vou fazer. E aí o que acontece? Às vezes, um número relativamente pequeno de elementos pode acabar dando origem aí a inúmeros compostos diferentes. Um exemplo sobre isso é o aço. O aço, ele é uma mistura de várias substâncias simples, ou seja, agora eu não vou ter mais aí a relação somente de um elemento. Eu vou ter vários elementos para gerar uma substância, como é o caso do aço, que eu vou precisar de ferro, vou precisar de carbono e também vou precisar de outros metais. Agora, nós vamos chamar, então, de substâncias compostas. As substâncias compostas, às vezes, elas também podem ser chamadas de compostos químicos. E o que está acontecendo nesse caso? Nesse caso,
ocorreu reações químicas por átomos ou íons de diferentes elementos para ter como resultado aquela substância. Por exemplo, o sal de cozinha, que é utilizado rotineiramente, né, na nossa casa, no nosso dia a dia. O sal, ele é uma associação entre o sódio e o cloro. Então, vou precisar desses dois elementos para gerar a substância que é o sal. A própria água que a gente precisa consumir diariamente também, ela vai ser a associação de dois elementos. Eu vou precisar de hidrogênio e vou precisar também de oxigênio. Como vocês podem ver aí na tela, seria dessas associações que eu vou ter como resultado essas substâncias presentes no nosso dia a dia. A água, quando a gente pergunta aí a respeito de como que é a sua representação, acho que prontamente você já lembra que vai ser H2O. Ou seja, você vai precisar de dois hidrogênios e um oxigênio para formar a água. E as substâncias compostas, então, a gente pode deixar aí conceituada dessa forma. Seria, então, a formação de substâncias por mais de um elemento químico. E, nesse caso, a molécula ela vai obrigatoriamente possuir dois ou mais átomos de elementos químicos que sejam diferentes. Como eu já falei, é o caso da água e também vai ser o caso do gás carbônico. O gás carbônico vai ser a interação aí de um carbono e de dois oxigênios, representado pela sigla CO2. E a água, como eu já mencionei, eu vou precisar de dois hidrogênios e um oxigênio. E as substâncias compostas também é importante a gente trazer, né, que podem ser transformadas em substâncias mais simples. Quando que isso acontece? Quando essas substâncias são submetidas a algumas alterações, como, por exemplo, a ação do calor, pode ser a ação da eletricidade, pode ser a ação de outros agentes, pode ser até mesmo ação enzimática. O que seria isso de ação enzimática? Quando ela sofre aí algumas transformações também, mediante alterações que eu tenho, de pressão e de temperatura, como já foi dito. E aí, alguns exemplos de substâncias compostas, além do que a gente já citou. Temos aí o metano, temos o dióxido de carbono, o ácido clorídrico, o trióxido de selênio e vocês podem ver em cada uma dessas imagens como a gente sempre tem mais de um elemento químico. Ó. No caso do ácido clorídrico, eu preciso de hidrogênio e de cloro. Dióxido de carbono, eu preciso de carbono e de dois oxigênios. No trióxido de selênio, eu preciso de um selênio e três oxigênios e assim por diante. Cada um desses a gente vê que tem mais de um elemento químico participando. Lembra que eu falei sobre os elementos químicos lá na frente, quando eu mostrei para vocês que eles são disponibilizados, né, lá na tabela periódica, onde a gente vê a configuração de cada um deles. E aí, para a gente encerrar, para ver se vocês conseguiram compreender o conteúdo trabalhado hoje, nós temos duas questões. Na primeira questão, nós temos o seguinte: em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Ou seja, nessa ordem. Na letra A, nós temos aí hidrogênio, cloro e oxigênio. Na letra B, hidrogênio, neônio. Temos água também, né, já que é a interação de hidrogênio e oxigênio. Na letra C, hidrogênio, hélio, sódio e cloro. E na letra D, nós temos o cloro, nós temos o nitrogênio, nós temos o cloreto de sódio. Nesse caso aí, gente, qual é a alternativa correta? Lembre-se que tem que ser na ordem pedida. E aí? Nesse caso, pessoal, a resposta correta vai ser a letra D. Por que a letra D? Percebam que ele pede primeiro um elemento. Um elemento vai ser, no caso, a letra D, porque é onde eu tenho aí apenas a representação de cloro. Você poderia me dizer, na letra C eu também tenho só um elemento. Só que tem que ver qual que era a segunda coisa que ele pedia. Ele pedia uma substância simples. No caso de substância simples, é quando eu tenho interação de mais átomos. Nesse caso, é quando eu tenho aí dois nitrogênios, como que mostra na letra D. E, em último caso, ele pediu uma substância composta. Também, nós temos aí o exemplo na letra D, onde nós temos a participação de sódio e de cloro, configurando o cloreto de sódio. E, na questão 2, nós temos aí
Com relação a essas substâncias, né, vocês podem ver que algumas nós temos aí 2 átomos participando, às vezes ele está sozinho. Nós podemos afirmar que, letra A, todas são substâncias simples. Letra B, somente oxigênio, hidrogênio e ozônio são substâncias simples. Na letra C, todas são substâncias compostas. Na letra D, somente nós temos aí CO2, nós temos a participação de cálcio e oxigênio e enxofre, são substâncias compostas. Ou na letra E, onde nós temos aí oxigênio, hidrogênio, chumbo, ozônio e enxofre são simples. Percebam a quantidade de átomos participando. E aí, qual que é a alternativa correta em relação a essas substâncias? Nesse caso, pessoal, a alternativa correta vai ser a letra E, onde apenas no oxigênio, no hidrogênio, no chumbo, no ozônio e no enxofre nós temos aí substâncias simples. Por quê? Apesar de alguns aparecer que tem a participação de mais de um átomo, percebam que ele não diferenciou em outro. Então, se eu só estou partindo de um único elemento químico, só posso estar me referindo às substâncias que são simples, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!